Bom dia, mais um Questão de Direito, o seu programa, a sua qualificação, e toda quarta-feira das 10 às 10h30, não vai perder. Professor, o tema de hoje é importante, o tema é excelente, é o começo de tudo. Quando a gente fala de petição inicial, ela tem que ser bem elaborada, porque normalmente é o começo de tudo. Professor, o processo demora? É verdade que um processo pode chegar a 15 anos, o fim de um processo? É verdade. E por que tão demorado um processo, professor? Porque nós temos no direito brasileiro o procedimento de conhecimento. Muitos falam em fase, né? Primeira fase de conhecimento, segunda fase execução, mas na verdade existe um sincretismo processual, ou seja, é uma coisa só. Tanto a fase de conhecimento como a fase de execução é um processo só. Então o mais correto, mais técnico seria falar o quê? Momento de conhecimento e momento de execução. Todo o processo começa com uma inicial. Inicial quer dizer petição inicial. No antigo CPC, o artigo que dava todas as dicas a respeito da inicial era o 282. O novo CPC, o novo Código de Processo Civil, o artigo que trata desse assunto é o artigo 319. Então, o artigo 319 do novo Código de Processo Civil, ele vai tratar dos requisitos dessa inicial. Professor, essa inicial tem que ser feita num papel A4, branco? A inicial pode ser feita, como diz a lenda, né? Com boatos jurídicos, pode ser feita até num papel de pão, aquele papel que você está acostumado. Basta ter os requisitos do 282, o antigo 282 do CPC, do Código de Processo Civil, e agora, atualmente, cumprir os requisitos do 319 do novo CPC. Esses requisitos são vários, uma petição bem feita, o começo de tudo, com uma petição bem feita, eu posso usufruir disso, porque realmente é uma ação que vai conseguir um devido andamento processual. Professor, é verdade que toda inicial, ou melhor, todo o processo começa com uma inicial? Sim, começa com uma inicial que tem que ser bem feita. Professor, é verdade que todo processo precisa ter advogado? Essa não é verdade. Essa afirmativa, no sentido, todo processo tem que ter advogado, hoje não. Nós temos as justiças especializadas. No primeiro ponto, nós temos aí a justiça comum e a justiça especializada que nós aprendemos no último encontro. A justiça comum, ela é subdividida em justiça estadual e justiça federal. Existem outras divisões também, que o processo pode ser contencioso ou, se não, voluntário, outras divisões de competência também. Mas fato é que o advogado, ele é indispensável para a justiça. Mas existe realmente na justiça brasileira o instituto do ius ou jus postulandi. Professor, quando ocorre isso? E aí eu vou falar na justiça do trabalho. Na justiça do trabalho você não precisa ter advogado para ingressar com a ação, tanto na justiça do trabalho como na justiça civil. Na justiça civil no juizado especial civil, nas ações cujo valor não passe de 20 salários mínimos. Então você não necessita de advogado. Lá na justiça do trabalho, lá você não precisa ter advogado para ingressar com a ação. E também não precisa ter advogado para se defender na justiça do trabalho. Isso chama o Instituto do Ius ou Jus Postulandi. Então esse instituto, na verdade, ele dá o direito da pessoa, do leigo, ingressar com direito de petição na justiça sem advogado. Na justiça do trabalho isso ocorre, e na justiça comum também ocorre, na justiça civil ocorre, que é no juizado especial civil. Então, no juizado especial civil, o antigo pequenas causas, você não precisa de advogado, até 20 salários mínimos. Passou de 20 salários mínimos, aí é obrigatório. Professor, então, todo processo não é obrigatório um advogado? Se esse processo eu consigo aplicar o Instituto do Ius ou Jus Postulandi, eu não preciso de advogado. Nessa situação do juizado especial ter 20 salários mínimos, eu não preciso aplicar na verdade eu vou aplicar o ius ou jus postulante e não vou necessitar dos serviços de advogado. Professor, e como que funciona isso? Na verdade, aqui em São Paulo, nós temos os foros regionais, então cada bairro tem o seu. Zona Norte, Fórum de Santana. Zona Leste, aí vamos ter vários fóruns regionais, né? Tem o Fórum Tatuapé, tem o Fórum da Penha. Então nós temos vários fóruns regionais, né? Fórum de Itaquera, aqui na Zona Sul tem o Fórum de Ipiranga, o Fórum de Jabaquara, aí vai mais para a Zona Sul, lá nós temos também o Fórum de Santa Amaro, e outros estados, municípios, você também vai verificar essa organização como é feita. O estado de São Paulo, melhor falando, o município de São Paulo, ele tem uma organização realmente de foros regionais, porque realmente são muitos litígios, a população é muito grande, então a gente precisa reorganizar isso, e foram criados vários foros regionais aí para separar e ficar mais fácil esse acesso à justiça. Quando você fala no juizado especial, temos um programa específico que fala sobre o juizado especial civil e também o juizado especial criminal. Você vai achar com facilidade, basta você ir lá no Google,
né, no YouTube, no site da TV Cresce, não tem como não achar, está muito fácil para você, você vai ter essa aula completa aí para te ajudar. Fato é que todo processo começa com uma inicial, e se você pode aplicar o instituto do ius ou jus postulante, você pode aí você mesmo fazer a sua inicial. Existe um boato do habeas corpus, né, que o sujeito preso, muitos anos preso, ele fez o habeas corpus dele e conseguiu aí uma decisão e conseguiu o alvará de soltura. Então existem essas lendas aí, por quê? Porque existem algumas ações que não precisam de advogado. Habeas corpus é um outro exemplo. O habeas corpus você mesmo pode fazer um habeas corpus. O professor não defende muito essa questão do ius ou jus postulante. Por quê? Porque você imagina o advogado, o operador jurídico, ele estuda mais de 5 anos, para muitas vezes não consegue nem fazer a peça ainda, né? Uma inicial, uma contestação, ele tem dificuldade. O professor é professor de prática, a gente percebe isso na prática. Imagina o leigo, né? O leigo muitas vezes, lógico, é interessante esse instituto no intuito de você poder ingressar com uma ação sozinho, se defender sozinho, mas fica falho. Você imagina você que nunca foi numa audiência, nunca foi júri, nunca teve acesso a informações jurídicas, e aí você vai numa audiência sozinho. Você vai despreparado, você vai se sentir realmente num ambiente que não vai ser favorável para você. Então, por isso, existe esse instituto do ius ou jus postulante, mas claro, a orientação é sempre estar com o advogado do lado, bem preparado, para que ele possa te gerar segurança, porque o processo, né, muitas vezes, você ganha ou perde ele na audiência. Então, se você está mal preparado, você não tem informações, não sabe como funciona, você chega lá e não tem conhecimento básico, com certeza isso vai gerar uma dificuldade para você. Isso pode refletir nos seus direitos também. Mas você precisa saber que nem todo o processo precisa de advogado. Aplicando o instituto do ius ou jus postulante, lá no juizado especial civil até 20 salários mínimos, eu não preciso de advogado. Lembrando que o juizado vai até 40 salários mínimos. Então, de 20 a 40, eu já preciso de advogado. Mas se eu for utilizar o juizado para uma ação cujo valor não ultrapasse 20 salários mínimos, eu não preciso de advogado. É facultativo, posso até trabalhar com advogado, mas precisar de forma obrigatória eu não preciso. Professor, e a questão de direito de família, divórcio, separação, eu preciso de advogado? Precisa de advogado. Aí não tem como aplicar o ius ou jus postulante. Por quê? Nessa situação de divórcio, separação, ação de alimentos, uso capião, essas ações, o procedimento, ele não é o procedimento do juizado especial civil, é o procedimento comum. No passado, nós tínhamos o rito sumário e o rito ordinário dentro do procedimento comum. Hoje não. Com o novo CPC, hoje ou eu vou optar pelo procedimento comum ou vou optar pelo procedimento especial. Eu tenho que fazer essa escolha, eu não tenho mais muitas opções, não tenho essa subdivisão dentro do rito comum. E quando eu chego no rito comum, né, no procedimento comum, eu preciso de um advogado para que ele possa me representar em juízo. Então, na verdade, o ius, o jus postulante, ele é bem atípico. Ele fica ali na questão do juizado especial civil, na justiça do trabalho também, na questão de algumas ações, como o habeas corpus, né? Então você também não precisa, mas de regra o advogado é indispensável à justiça, né? Então quando você opta por um procedimento comum, ou seja, o foro regional mesmo, aí necessita do advogado. Todo o processo vai começar com uma inicial. Essa inicial deve seguir os requisitos do 319. No passado era o 282, né? 282. Professor, muda muita coisa com o novo CPC? Mudou, e a gente precisa conversar sobre isso. O novo CPC, ele é o código vigente, né? É o código residual. Muita gente, muitos ramos do direito vai buscar ajuda aqui. Na omissão de norma jurídica, pode ter certeza que vamos aplicar sempre o Código de Processo Civil. Isso cabe até para processo administrativo, né? Aqueles processos disciplinares, aquele processo que um colega tenha no Cresce, na OAB, no Conselho de Medicina, no Conselho de Contadores, esse conselho que fiscaliza esse profissional, existe um procedimento administrativo. E esse procedimento administrativo, muitas vezes, quando ele não tem prazos próprios, vai seguir o Código de Processo Civil. Então você veja bem que o residual é tão importante, né? O Código de Processo Civil é tão importante, que muitas vezes, quando falta a legislação lá no processo administrativo, aquela multa de trânsito, eles vão se socorrer aonde? Lá no Código de Processo Civil. Então, até o processo administrativo, ele vai de forma residual aplicar o Código de Processo Civil. Olha como é uma matéria importante. Sem falar que o Código de Processo Civil, em todo concurso que cai direito, cai processo civil. Então, olha que matéria interessante para você estudar para concurso.
Defendo também que o advogado, o corretor, se ele quer realmente ter conhecimento de direito, ele tem que conhecer a Constituição Federal e processo civil, porque ele vai conhecer os trâmites processuais. O advogado não consegue trabalhar sem o processo civil, por isso a importância aí de conhecer bem esse trâmite que regulamenta o formato, o procedimento das ações no nosso país, dos processos no nosso país. Quando eu falo inicial, então, ela tem requisitos. Primeiro requisito que eu vou imaginar, se você tiver a oportunidade de ler o artigo 319 do novo CPC, você vai pensar em endereçamento. Toda petição que você vai fazer, pode ser para um departamento, pode ser processual, pode ser administrativa, você tem que endereçar, né? Tem que ter um endereçamento. Então você vai endereçar, não sei, vai endereçar para um delegado. Ilustríssimo senhor delegado. Você tem que endereçar. A petição inicial ela vai para alguém. E essa pessoa que vai ao departamento tem que estar lá no comecinho, o endereçamento. Endereçamento, na verdade, aqui no novo Código de Processo Civil, vai depender do ramo do direito. Se é Justiça do Trabalho, Juiz do Trabalho. Excelentíssimo senhor doutor Juiz da Justiça do Trabalho. Então, o Juiz do Trabalho. Então, porque é uma justiça especializada. Se é Justiça Civil, eu vou trabalhar com Juiz de Direito. Juiz de Direito. Dentro aqui da Justiça Civil, eu posso trabalhar ainda com processos da Justiça Comum, porém de Justiça Federal. E aí, o endereçamento é diferente. Quando eu trabalho com Justiça Federal, o endereçamento é assim, ó. Excelentíssimo senhor doutor juiz da seção judiciária. Justiça Federal, nós chamamos de seção judiciária. Justiça Civil, vara civil, a genérica, né? Por que genérica, professor? Porque se eu tenho vara especializada, é para lá que eu vou encaminhar. Nós temos o costume aqui na legislação brasileira, dentro do processo civil brasileiro, de ter muitas varas especializadas. Nós temos a vara especializada, que é a vara de família e sucessões. Todo o processo de família e sucessões, divórcio, separação, ação de alimentos, revisão de alimentos, exoneração de alimentos, tudo isso, né, e outras ações como regulamentação de guarda, regulamentação de visita, a regra agora é guarda compartilhada, tudo isso eu vou encaminhar para a vara de família e sucessões quando aquele município, aquele fórum tem essa vara especializada. Então a regra no endereçamento é sempre encaminhar para a vara especializada. Se não tiver, eu mando para a genérica. Qual que é a genérica? Vara civil. A vara civil, a vara faz tudo. Se eu tenho essa vara especializada, é para lá que eu vou enviar. Professor, no Brasil só existe vara especializada de família e sucessões? Não é verdade, né? Nós temos a vara de família e sucessões, que é uma vara muito comum. Todo estado que você vai, normalmente o fórum, a organização do judiciário, sem falar que o Tribunal de Justiça, ele que vai organizar o judiciário em cada estado, né? Quando eu falo de justiça comum estadual, se for federal, aí vai ser o TRF, Tribunal Regional Federal, que vai organizar a sua justiça federal dentro dos seus estados. Mas, normalmente, eu trabalho com essa vara especializada aqui na justiça comum. Vara de família e sucessões é a mais comum. Mas nós temos outras também. Temos as varas de registros públicos. No caso de uso capião, município de São Paulo, quando você for distribuir uma ação de uso capião, você vai endereçar para a vara de registros públicos. Por quê? No caso aqui em São Paulo nós temos duas, a primeira vara e a segunda. Essa primeira e segunda vara só cuida de processo de uso capião. Só cuida de processo de uso capião. Então, vara de registros públicos, é para lá que eu vou encaminhar. Quando eu falo também em endereçamento, eu tenho outras varas especializadas, né? Então, nós temos varas aí de crimes ambientais, já vi. Temos varas também, além de registros públicos e varas especializadas em direito de família, nós temos vara da infância e juventude. Então, vai tratar aí de assuntos específicos. Se eu tenho essa vara, é para lá que eu vou endereçar. Segundo ponto da petição inicial, nós temos a qualificação. Todo inicial tem que ter a qualificação do autor e do réu, do requerente e do requerido. O autor, ele tem que ser qualificado com todos os dados. Nome completo, RG, CPF, nacionalidade, profissão, estado civil. Eu tenho que colocar residente domiciliado, ele tem que ser residente domiciliado em algum lugar, eu vou apontar isso também. Com o novo CPC eu posso apontar um endereço eletrônico, ou seja, um e-mail, tá? Eu posso fazer isso. Cuidado com essa questão do estado civil, né? Hoje eu vou trabalhar com casado, solteiro, divorciado, viúvo, e aí vem o Código Civil apontar que você pode também colocar lá em união estável, né? União estável pode ser declarada ou não. Então tudo isso é qualificação do autor. Professor, e o réu tem que qualificar também? O réu tem que ser qualificado. O réu, se eu tenho esses endereços, você tem esses endereços, você vai pedir para que esse advogado faça a qualificação dele. Essa qualificação é feita também, nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, endereço se tiver endereço eletrônico, o endereço residente domiciliado.
Se tiver, hein? Existe uma confusão muito grande, já havia advogado dispensando o cliente. Olha, como não temos o endereço do réu, não vamos fazer ação. Não é verdade. Se não tem o endereço do réu, você vai colocar lá, local incerto e não sabido. Ah, professor, mas ele também não sabe o RG e CPF. Então coloca lá, RG desconhecido, CPF desconhecido. Por quê? Porque você vai ingressar com a ação e vai pedir que o juiz auxilie você na busca desse réu. Como assim, professor? O professor fez um divórcio há uns anos atrás que a ex-companheira não tinha, só sabia o nome completo do marido. Não sabia o RG, não sabia o CPF. Ele abandonou, virou para ela e falou, não quero mais, preciso de um tempo para pensar. Sumiu, 5 anos. Depois de 5 anos ela veio nos procurar. E aí você fala, mas eu vou fazer um divórcio como? Sem o RG, sem o CPF, sem o endereço de onde ele está? Dá para fazer. Na verdade, você pede para oficiar o Detran, você pede para oficiar a Justiça Eleitoral, você vai fazendo pesquisas, até chegar um certo momento e você consegue muitas vezes localizar a pessoa. E aí localizando você vai pedir para que ela seja citada. Então se eu não tenho a informação, eu não preciso ter, não é requisito obrigatório, basta eu fazer o quê? Informar. RG desconhecido, CPF desconhecido. É assim que eu vou fazer. Então isso chama qualificação. Todo inicial tem que ter ainda fato, fundamento e pedido. Professor, o que é fato? Fato é história, né? Toda petição inicial, começo de um processo, o fundamento é o direito que eu vou aplicar. Então, se é dano moral, vou lá no Código Civil, vou achar algum artigo, vou aplicar isso dentro dessa inicial. E o pedido não posso esquecer. Tudo que eu fundamento, tenho que pedir. Esse pedido também não posso esquecer da citação. Eu tenho que pedir a citação do réu. O réu, quando ele é citado, via postal, via correio ou via oficial de justiça, esse réu, quando é citado, eu estou cumprindo o princípio do contraditório em ampla defesa. A justiça está cumprindo. E aí esse réu tem a chance de se defender. Claro, o réu tem várias opções aí. O réu ele pode fazer contestação, reconvenção. O réu pode também fazer o reconhecimento jurídico do pedido. O réu pode também pedir o desmembramento do polo ativo da ação. O réu pode ainda ficar quieto. Ou seja, ele foi citado, mas ele não quer se defender, por algum motivo. Revelia. Então, nas respostas do réu, eu tenho várias opções aí, né? Muitas vezes, quando a gente fala, olha, qual que é a resposta do réu? Defesa. Contestação. Não é verdade. Pode ser contestação, é uma opção. Primeira contestação, a defesa. Reconvenção, contra-ataque. Hoje, com o novo CPC, essa contestação é trabalhada dentro essa reconvenção é trabalhada dentro da contestação, dentro da própria defesa. O réu ainda pode ficar quieto, porque ele não quer se defender, mas ele foi citado. Revelia. E o réu pode fazer uma petição simples e pedir o reconhecimento jurídico do pedido. Professor, mas eu reconhecer o pedido não é um erro? Eu não estou entregando ouro? Não. Eu falo muito em aula, em prática, sobre isso. Por quê? Porque reconhecer o pedido não é, na verdade, você falar, olha, perdi, eu concordo com você. Muitas vezes é uma estratégia jurídica também. Você passou no farol vermelho, bateu o carro, ou seja, bateu o seu carro, mas você que passou no farol vermelho, você que gerou um dano, você que bateu num carro aí porque você passou no farol vermelho. A outra parte tem testemunhas, tem filmagem, tem tudo. E você não tem uma testemunha, não tem nada ao seu favor. Olha, vamos inventar uma história, muito arriscado, né? Vale a pena, muitas vezes, dependendo da situação, você pedir o quê? O reconhecimento jurídico do pedido. Por quê? Se você fizer isso, vai evitar talvez uma condenação maior de dano moral. Você vai ser condenado aos danos materiais que você gerou para as partes, né? Você bateu em 3 carros porque você passou em farol vermelho. Você vai reparar o dano material de cada um. Ah, é um prejuízo, professor? Claro, mas é pior ainda se você perder o quê? Perder além dos danos materiais, o dano moral, e ainda honorários advocatícios, que pode ser condenado até 20%. Então, muitas vezes você reconhecimento jurídico do pedido pode ser uma estratégia assim. Então, muitas vezes a gente fala de contestação e a defesa. Não, a gente tem outras formas de resposta do réu. Essa inicial tem que ser bem feita, né? A inicial bem feita tem que ter endereçamento, eu não posso errar a competência, nós conversamos sobre isso. Para não errar a competência, eu vou ver se é a Justiça Federal, eu vou ver se é a Justiça Estadual. Depois de ver se é a Justiça Federal ou Justiça Estadual, eu vou analisar que ramo jurídico que é, né? Se é direito penal, se é direito civil, se é direito do trabalho. Então, eu vou analisar por quê? Porque se é direito eleitoral, se é direito do trabalho, existe uma justiça especializada. Se é a justiça comum, então é a vara civil. Eu vou analisar depois essa vara, se eu tenho uma vara especializada, e aí eu nunca vou errar o endereçamento. Qualificação. Sempre o nome completo, estado civil, profissão, nacionalidade, RG e CPF. O réu também eu vou qualificá-lo. Isso se eu tiver essas informações. Se eu não tiver, eu não preciso usufruir disso.
porque na verdade eu vou colocar RG, desconhecido, CPF, desconhecido. Residente domiciliado em local incerto e não sabido, ou seja, eu não sei o endereço. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o juiz, tem custas isso, né? Não é gratuito, vou pedir que ele faça os ofícios, consulte programas, sistemas, para localizar esse réu. Tá? Então, falar que não tem o endereço do réu, não vou entrar com o processo porque eu não tenho o endereço do réu, não é verdade. Porque a ação pode ser um meio para você buscar também o endereço do réu. Fato, fundamento, pedido, tá fácil, porque fato é o quê? É história. Fundamento, eu achar artigos, informações, leis que tem nexo causal com aquele caso para que eu possa aplicar. E o pedido é o pedido que você quer, a pretensão. Nós temos várias ações aí que existem alguns pedidos próprios. Trago como exemplo a ação rescisória. A ação rescisória, por mais que você possa fazer qualquer pedido, não pode faltar o pedido de rescisão da sentença e novo julgamento. A rescisória é para anular, né? Ou seja, desconstituir, rescindir a sentença que existiu transitada em julgado. Tem um prazo de 2 anos, vamos ter um curso próprio disso, para você entender o que é ação rescisória. Então, existem algumas ações que existem alguns pedidos obrigatórios. O uso capião também. O uso capião tem que colocar o pedido, que seja declarado o direito de posse e ainda a abertura de uma nova matrícula, porque o objetivo do uso capião é fazer o quê? Conseguir uma nova matrícula, um novo RG do imóvel. Eu vou esquecer o passado, é originário, é um RG novo, né? Então essa transcrição, essa matrícula tem que ser nova. Então também não posso esquecer. Falar no pedido, eu sempre vou pedir com base no meu processo, no fundamento e também nos fatos. Então tem que ter uma ligação esse pedido, tá? Então, fato, fundamento, pedido. Ainda, quando eu falo de inicial, não posso esquecer o valor da causa. Todo inicial tem que ter valor da causa, hein? Cuidado! Se não tiver valor da causa, o juiz vai pedir para você emendar. Emendar é corrigir, hein? E aí, se você não corrigir, esse processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Quer dizer que o juiz não vai ler o processo, não vai ler o mérito, o pedido, porque é um vício processual. Então, quando eu falo de endereçamento, é requisito. Qualificação é requisito. Fato, fundamento é requisito. Pedido, né? O pedido de citação é requisito na inicial. Valor da causa é requisito. Ainda, você mencionar os meios de provas que você vai utilizar. Nós falamos sobre prova aqui no nosso programa. Nós temos 2 espécies de provas, hein? Professor, nós temos mais de 50 espécies de provas no direito brasileiro. Não é verdade, nós temos 2. É assim que a gente vai guardar na prática, para explicar para o cliente. Nós temos provas orais e provas documentais. A prova oral, nós temos a prova aí, a prova oral, depoimento pessoal. Na prova oral, nós temos ainda o depoimento testemunhal. Na prova documental, nós temos várias subdivisões. Temos a prova documental em sentido estrito, mesa, cadeira, papel, bituca de cigarro. Tudo isso é prova documental em sentido estrito. Nós temos a prova pericial ainda, é o laudo técnico feito por um perito, que é convocado pelo juiz. Nós temos ainda a inspeção judicial, que é aquele momento que o juiz levanta da cadeira e vai lá olhar, lá na sua casa olhar. Ele pode fazer isso? Pode, isso chama inspeção judicial, é prova. E temos a grande novidade do CPC, que é a ata notarial, né? Ou seja, aquela ata, aquele instrumento público feito pelo tabelião. Tudo isso é prova. Olha como nós não temos tantas provas assim. Na verdade, são 2. Dentro dessas 2 existem subdivisões aí. Então, isso é prova. Então, você lá na sua inicial tem que mencionar as provas que você pretende produzir também. Agora, a grande novidade da inicial, que você tem que se atentar, e aí eu falo aí você corretor, você que assiste o nosso programa, que é estudante, tem muito estudante de direito que assiste o nosso programa também, você que é advogado, você que é corretor, tem parceria com advogado, você que faz muita administração de imóveis, então você direto, né? Queira ou não queira, trabalha com ação de despejo, emissão de posse, uso capião. Queira ou não queira, é uma profissão que é vinculada com o ramo do direito imobiliário. Então você que está nos assistindo, a inicial não pode faltar. Novidade, hein? Manifestação sobre audiência de conciliação. Como assim, professor? Com a mudança do CPC, até então nós não tínhamos isso, né? O processo não tinha audiência de conciliação. Normalmente nós tínhamos audiência de conciliação e continua tendo lá no juizado especial civil, lá na trabalhista. Aqui não era comum essa audiência de conciliação. O comum era audiência de instrução e julgamento. Então, com o novo CPC, hoje você tem que fazer o quê? Não pode esquecer da sua inicial, petição inicial, começo de tudo, de fazer o quê lá nos pedidos? Venho requerer me manifestar a respeito da audiência de conciliação no sentido de querer que tenha ou querer que não tenha. Você tem que falar que sim ou que não, mas tem que falar alguma coisa.
Porque é um requisito. Tudo que é requisito é obrigatório. Se eu não fizer, depois vai ser aberto um prazo para eu emendar, corrigir. E hoje o cliente, cá entre nós, né? O cliente do advogado, o cliente do corretor, não existe mais leigo. Hoje eu costumo dizer que o mal profissional tem dificuldade de sobreviver hoje. Por quê? Porque não dá para se esconder, não dá para mentir. A verdade é essa. Hoje, você corretor de imóveis, não adianta você virar para o cliente e falar assim, olha, vou te pedir as certidões necessárias. Porque ele já está sabendo, numa transação imobiliária, ele já digitou no Google, quais certidões eu preciso para poder fazer uma transação imobiliária segura. Então, se você não tiver essa informação e o cliente confrontar isso com você, o cliente vai falar, esse corretor eu vou pagar ele nem sabe o que está fazendo. E o advogado é a mesma coisa. Então, se sai um despacho, emendar a inicial, né, o juiz está pedindo para o advogado corrigir essa inicial. E essa inicial tem um vício. Qual que é o vício? O advogado esqueceu para ajudar o seu cliente, talvez o corretor, que muitas vezes ele esquece porque é uma novidade, é recente, mas é obrigatório. Eu tenho que fazer o quê? Pedir a manifestação a respeito, me manifestar, eu, autor, me manifestar a respeito da audiência inicial. Essa audiência inicial é conhecida pelo novo CPC, audiência de mediação e conciliação. Então é obrigatório, dentro dessa inicial, lá nos pedidos, eu tenho que manifestar. Excelência, ou assim, requer ainda que seja marcada, agendada a data de audiência de mediação e conciliação. Ou requer ainda que não seja marcada a audiência de mediação e conciliação, uma vez que não tem interesse nesse primeiro momento de fazer a conciliação, ou a conciliação está prejudicada. Você tem que falar que sim ou não. Isso é obrigatório e tem que colocar lá na inicial. Então a grande novidade, você que está nos assistindo, em relação à inicial do novo CPC, em primeiro lugar, muita coisa ficou como era. Então endereçamento, qualificação, fato, fundamento, pedido para citação, valor da causa não pode faltar, a citação, pedido da citação do réu não pode faltar, os meios de prova que você pretende produzir, muita coisa continua igual. Só mudou de localidade. No passado era o 282, agora você vai achar a petição inicial lá no 319, no novo CPC. Então, muita coisa permanece a mesma, só mudou de localidade. Mas a grande novidade, ou melhor, as grandes novidades da inicial, em primeiro lugar, eu posso colocar endereço eletrônico, que até então não precisava. Se eu tenho esse endereço eletrônico, eu vou colocar do réu, do autor. Esse endereço eletrônico é o e-mail. Além do endereço eletrônico que eu posso colocar, e hoje existe citação por e-mail, ela tem validade, o nosso Tribunal de Justiça já pacificou nesse sentido, já existem orientações a respeito disso, então a citação cabe por e-mail, desde que devidamente provada. Mas outra novidade é a audiência de conciliação. Então nessa inicial eu tenho que manifestar se eu quero ou não essa audiência de conciliação, tá? Olha que interessante, processo inicial, petição inicial é o começo de tudo. Professor, todo processo começa com uma petição inicial, com uma ação inicial, com uma inicial. Verdade. Nós estamos falando do processo comum, né? Porque o processo comum tem a fase de conhecimento, tem a fase de execução, ou o momento de conhecimento, o momento de execução. Então, por isso tem que começar com a inicial. Mas aquele processo que começa já no meio do caminho, ou seja, no segundo tempo para frente, porque eu tenho um título executivo extrajudicial, esse processo não começa com a inicial. Começa com a inicial sim, hein? Por quê? O processo ideal é ter a fase de conhecimento, primeiro tempo do jogo. E a fase de execução, segundo tempo do jogo. Primeiro tempo do jogo, eu quero saber os meus direitos. Segundo tempo do jogo, eu quero cobrar os meus direitos. Quando eu falo que eu quero cobrar os meus direitos, eu vou cobrar através de uma petição que é chamada de cumprimento de sentença. Uma petiçãozinha simples. Contra a petiçãozinha, cabe petiçãozinha. Então o réu vai fazer uma impugnação disso, né? E o juiz vai julgar. Quando eu começo no segundo tempo, é porque é sinal que eu tenho um título executivo extrajudicial. Então eu tenho um cheque, uma nota promissória, uma duplicata. Eu tenho também um documento, instrumento particular assinado por duas testemunhas e pelo devedor. Se eu tenho esse documento devidamente assinado, esse documento tão importante que me dá o direito de começar na segunda fase do processo, eu preciso começar o processo também com a inicial, que é chamada de ação de execução. Inicial de execução. Tem outros nomes que eu posso usar também, mas fato é que é uma inicial também. Então, posso garantir para você que todo o processo começa com a inicial, seja no primeiro tempo, na primeira fase de conhecimento, ou na segunda fase, mas tem que ter uma inicial, tanto é que essa inicial tem que ter os requisitos do 319, tá? Então, cuidado. Cobrança é processo de conhecimento, execução, eu já começo do segundo tempo para frente. O processo tem duas fases.
Primeira fase, conhecimento. Segunda fase, execução. Professor, todo processo começa no primeiro tempo. Não é verdade. Tem processo que começa no segundo tempo, que já começa na fase ou no momento de execução. Mas é através de uma inicial também, tá bom? Então, não tem mais dúvida em relação a isso. Ó, Júlia, lá da Penha, só porque eu falei do Fórum da Penha, hein? Abraço pra você, abraço pro pessoal da Penha, da Zona Leste aí. No novo Código de Processo Civil, o que afeta o corretor de imóveis? Gostei da pergunta, hein? Vamos lá, vamos responder isso, hein? No novo CPC, o que afeta o corretor de imóveis? O que o professor enxerga na prática aqui? Eu enxergo mais vantagem do que desvantagem. Verdade. A primeira vantagem que eu enxergo, porque qual que é o grande problema que o corretor tem? Jurídico. Vamos imaginar. Em primeiro lugar, é a responsabilidade dele, civil. O corretor é contratado, a imobiliária é contratada, porque aquele sujeito, muitas vezes, ele tem até conhecimento jurídico, conhecimento de uma transação imobiliária, porque ele pesquisou no Google, no YouTube, então ele está sabendo como fazer para amarrar o negócio. Mas ele quer o seu nome, por quê? Para se garantir. Se algo der errado, ele vai cobrar de você. Vai reclamar no Cresce. Verdade. E muitas vezes, ele quer o seu nome, ele quer a sua responsabilidade. Então o corretor, normalmente, quando ele tem esse problema com o cliente, são ações de responsabilidade civil. Ou seja, ele ingressa com uma ação contra você, porque você cometeu um erro absurdo, e aí ele quer de você uma indenização, material ou moral. Então, essa ação é a mais utilizada pelos corretores quando ele é réu, ele precisa fazer uma defesa. A outra ação que é muito utilizada no processo civil é a ação de cobrança de honorários. Que é um absurdo, né? Você, corretor, mostrou o imóvel, você, corretor, trabalhou no imóvel, fez anúncios, e aí muitas vezes o locador aluga sozinho para o seu cliente. O vendedor vai lá e fala, ó, vamos fazer por fora, porque vai ter que pagar a comissão, eu dou esse desconto para você. Você não quer desconto, comprador? Eu dou. A gente desconta o que o corretor ia ganhar. Só que você fez a publicidade, você gastou tempo, não é justo. É uma profissão séria. É uma profissão que você vive dela, seus honorários. Então existem muitas ações de cobrança. Nessa esteira aí, é interessante falar que existe uma vantagem no novo CPC. E a vantagem que o professor enxerga é a audiência de conciliação, que até então nós não tínhamos, né? E normalmente as comissões são altas do corretor. Então muitas ações eu não vou conseguir usufruir do juizado especial civil para ter uma audiência de conciliação. E no antigo CPC não tinha essa audiência de conciliação. Não era comum. Agora é regra. Então para você é uma vantagem, porque nessa audiência de conciliação pode ser que a parte faça o quê? Um acordo. Ou seja, resolva te pagar. Ou ainda pode ser que a parte chegue a um consenso. Não foi culpa do corretor na responsabilidade civil. Então eu vejo essa vantagem. Além dessa exclusão aí do rito sumário ordinário. Isso aí na prática nunca funcionou. O professor conhece advogados, aí tem advogado que o professor tem contato, que até hoje, né, não caiu a ficha que é rito sumário ordinário. Por que não caiu a ficha? Porque, na verdade, nem sabia que existia. Inclusive eu falei para essa pessoa, falei, agora não precisa nem estudar o que é rito ordinário e sumário, porque não vai ter mais. Então, na verdade, era uma confusão muito grande. O que tem é rito comum e rito procedimento especial. Então, a vantagem é essa. Na ação de despejo, também vejo essa vantagem também, que é uma ação que o corretor muitas vezes vai usar, porque tem imobiliária, faz administração de bens, então ele vai usufruir dessa ação também com parceria com o advogado. Também vamos ter a audiência de conciliação, que pode ser feito um acordo, e isso é criar uma celeridade na ação de despejo, tá? Então eu vejo mais vantagem que desvantagem. Quando a gente fala de condição desfavorável, eu não enxergo, sinceramente eu não enxergo, falando de processo. Lógico, o processo ele vai ser sério quando também ele corresponde às suas expectativas. E para isso precisa de mais funcionários, né? Os fóruns precisam de mais capacidade, precisam realmente de mais atenção. Então depende de pessoas, depende de sistema, mas o processo, novo Código de Processo Civil em si, ele ajuda sim. Ele cria aí uma celeridade processual. Agora falta o quê? Falta a vontade humana, né? Vontade humana, mais funcionários, para a coisa funcionar. Mas boa pergunta, pergunta inteligente, tá bom? Um abraço para você. Tchau, fui!